Olá, querido, tudo bem? Nesse tempo eu queria compartilhar com você um salmo muito conhecido, que é o salmo de número 127. Compartilhamos o salmo 126 e esse é um bloco do livro de salmos que eu queria compartilhar com você, que eu gosto muito, que começa com esse salmo 126, 127, 128, que são salmos muito interessantes e que trazem uma verdade muito importante à nossa vida. Hoje nós vamos falar, obviamente, assim como o tema e a proposta do salmo 127, sobre família. E é sobre isso que o Salmo está dizendo. O Salmo 127 diz assim, ele é pequeno, vamos ler ele, só tem 5 versículos. Diz assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não proteger a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar de tarde, comer o pão de dores, pois ele o supre aos seus amados enquanto dormem. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é a sua recompensa. Como flecha na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que com ele enche a sua aljava. Quando enfrentarem os inimigos numa disputa, não serão envergonhados. Esse salmo ele fala justamente sobre a concepção da família e principalmente da importância da dependência de Deus. Existe em todos os comentaristas e elementos que a gente analisa como contexto histórico, linguístico, é interessante pensar que esse salmo, inicialmente, o comentário bíblico Brodman vai dizer que possivelmente foi algum tipo de sábio, algum tipo de professor do templo que tenha talvez pensado, elaborado esse tipo de reflexão, mas o que importa para nós é pensar que todas as interpretações que são possíveis e dos livros que se dão à interpretação desse salmo sempre endereçam de que existe uma dependência do homem com relação a Deus, sendo colocado como uma evidência, não é, quase que incontestável nesse salmo. E obviamente que essa dependência está ligada àquilo que era de mais importante ao homem no Antigo Testamento, que era a sua família. Porque era na família que o judeu ele era valorizado, que ele era reconhecido e que ele era lembrado. O que é muito valioso para o judeu no Antigo Testamento é justamente essa consciência da lembrança do seu nome e de sua família e de sua geração. Isso para o judeu tem um valor significativo. E no Antigo Testamento, o salmista diz que isso só é possível se o ser humano ou se o servo de Deus estiver com a boa mão de Deus cuidando dele. O salmo se divide no verso 1 e 2, e 3, 4 e 5. Quando primeiro fala sobre a casa, sobre a cidade, sobre a bênção de Deus sobre a casa, sobre a cidade, a proteção, e depois fala dos filhos e da consequência positiva e das circunstâncias positivas que os filhos trazem a uma família. Primeiro, você vê que o salmista, ele junta esses dois temas e por mais que sejam distintos, eles cumprem a mesma finalidade no Antigo Testamento, quer dizer, a importância de um pai não ser esquecido, primeiro por causa da bênção de Deus cuidando dele e depois da bênção de Deus concedendo filhos, e filhos que trariam, no contexto do Antigo Testamento, uma prosperidade a esse pai, porque ele teria mais pessoas dentro da sua casa trabalhando com ele, e não só traria mais prosperidade, como também traria segurança. O contexto do Salmo é uma justificativa ou uma ação divina para a história aqui, a composição do Salmo é uma explicação de como Deus está abençoando a nação, de como Deus abençoa um homem, dando a ele filhos, e que esses filhos são uma base importante para que a família consiga trabalhar e por meio desse trabalho consiga ser abençoada, próspera, e também com esses muitos filhos uma casa também estaria segura e protegida, porque não seria envergonhada diante dos inimigos, sugerindo que essa família junta, ela conseguiria trazer uma proteção maior a essa família, a estas famílias, a um clã, a esse clã, a uma tribo e a uma tribo, a uma nação. Então tudo isso está envolvido na concepção veterotestamentária acerca desse salmo. Mas para nós hoje, esse salmo, logicamente, que não vai falar para nós que os nossos filhos nos ajudarão a guerrear contra os inimigos. Não é essa a concepção, obviamente, cultural que nós temos hoje. Mas é importante a gente prestar atenção que o texto tem muitos valores importantes sendo colocados aqui como premissa de estudo para nós em qualquer tempo. O primeiro deles é que a edificação de uma casa ou de uma família vem pela mão de Deus. E isso é muito importante,
quando ele diz: se o Senhor não edificar, ou seja, não construir, se não for ele o edificador de uma casa, será vão o trabalho de qualquer um. Essa afirmativa ela é muito importante porque ela justifica para nós de que é Deus que nos abençoa para que a nossa família de fato seja bem consolidada, bem construída e essa família traga todos os elementos positivos que a gente espera: felicidade, segurança, bênção, não é? O cuidado, o amor dentro desta, a paz dentro desta. Isso tudo é gerenciado por Deus. Isso não pode ser somente gerenciado pelo homem. Lógico que nós colhemos o que nós plantamos, e se nós investirmos na nossa família, amor, cuidado, gerenciar, cuidado, carinho sobre os nossos, obviamente que a gente vai colher frutos positivos e isso continua com um valor importantíssimo no nosso comportamento familiar. Mas o texto diz que Deus precisa ser a mão principal dentro da nossa casa para gerenciar todos esses valores e sentimentos que a gente espera. A bênção de Deus vem primeiro pela própria ação divina na nossa vida, pela própria ação de misericórdia e de bondade sobre a nossa família. Mas também vem, segundo ponto, quando nós colocamos Deus como alicerce na nossa casa, quando nós somos dependentes de Deus. É interessante que a palavra dependência significa, em primeiro ponto, sujeição, significa ser dependente de algo, dependente de, mas também significa aquele que necessita de proteção, aquele que depende de proteção. Dependência é justamente quando você depende, você se sujeita, você se submete a Deus, mas você não se submete por medo, você se submete por amor, por entender que os valores divinos e a proposta divina, a vida de uma família, é o que compreende como a melhor forma ou talvez a única forma de resultados positivos e prósperos dentro de uma casa. Então você coloca o próprio Deus dentro da sua família, se submetendo a Ele, aos seus valores e seus ensinos. E quando você faz isso, obviamente que você está colocando direta e indiretamente a mão de Deus sobre a sua casa, que obviamente não significa paredes. O texto aqui é muito claro em evidenciar para nós a respeito da casa, da cidade, traduzindo isso como algo físico, algo num espaço geográfico limitado, mas o contexto nosso aqui é o que é mais importante numa casa, que são as pessoas. As pessoas precisam ser edificadas em Deus, e as pessoas edificadas em Deus, elas serão prósperas, felizes, abençoadas pela própria mão divina. E essa bênção se estende também aos filhos. E é essa a importância do Salmo, é essa a importância que Deus está trazendo aqui no texto. Quando a minha mão está sobre essa família, os filhos são herança de Deus e eles são como essa flecha na mão do guerreiro. Elas cumprem um papel de ser uma proteção a mais, de ser a própria direção de Deus sobre essa casa, de ser o próprio cumprimento da vontade de Deus sobre essa família, cumpre os desígnios e os propósitos divinos, que vai muito além de uma proteção, e obviamente aqui do texto, né, filhos que vão ajudar e que serão a própria proteção de seus pais no futuro, cumpre muito mais do que isso, cumpre os planos e os propósitos de Deus para que essa família seja lembrada como uma família que representa a própria mão, a própria vontade, o próprio desejo de Deus entre os homens. É a família que, gerenciada por Deus, gera frutos que abençoam a eles próprios e também a todos que estão à sua volta. Vale lembrar que foi a partir de famílias que se consagraram a Deus, pais e mães, que vieram grandes personagens bíblicos e que esses personagens bíblicos são fundamentais à história do povo de Deus, até mesmo a vinda de Jesus Cristo. A gente acredita que José e Maria, pais de Jesus, eram homens sensatos, corretos. José é um homem sensato, correto, Maria uma serva de Deus. Nós cremos, por exemplo, que Maria foi uma mulher, sim, bem-aventurada, uma mulher santa, uma mulher justa. Afinal de contas, Deus não haveria de escolher qualquer tipo de mulher para ser mãe do Salvador da humanidade. Então você percebe que sim, todas as coisas são gerenciadas da melhor forma possível e cumprem os planos e os propósitos de Deus
quando isso vem alicerçado numa família que está sob a mão de Deus e a direção de Deus, na dependência divina, que talvez seja o que mais evidencia o Salmo 127. Aquele que entende que é Deus que protege, é Deus que traz segurança, é Deus que traz cura, é Deus que traz libertação, é Deus que coloca a sua mão. E nós somos muitas vezes levados no nosso tempo a sermos independentes ou a buscar a nossa própria dependência, quase que como uma autossuficiência. Quando o texto está dizendo, olha, não vá pensando assim porque isso é perigoso, isso é enganoso. Não vá achando que você é a sua própria segurança, que você somente por você mesmo e por suas ações ou por seus planos humanos que você vai conseguir os resultados que você almeja e que você vai construir coisas positivas da sua vida, porque não é assim. Nós precisamos da dependência de Deus, para que Deus, por sua misericórdia e bondade, estenda a mão sobre a nossa família. Lembrando que a dependência de Deus não é só esperar que Deus tenha atitudes de bondade e de misericórdia sobre os nossos, mas também é colocar-se na dependência divina por meio da obediência, da devoção, do reconhecimento, da adoração, não é? Do valor que nós estamos oferecendo com a nossa vida ao nosso Deus, ao Deus que nós servimos. E aí sim, a nossa casa será abençoada, os nossos filhos serão herança do Senhor como são, serão o cumprimento da vontade de Deus, serão como uma flecha na mão de um guerreiro, cumprirão os desígnios e os propósitos divinos e todos os sentimentos que Deus deseja nutrir na nossa família estará lá pela misericórdia dele e pela construção que nós possibilitamos a Deus pela nossa entrega, pela nossa devoção e pela ação de misericórdia do Senhor. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida e para a nossa casa, que a nossa casa seja abençoada pela misericórdia divina. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos ensina que nós precisamos ser dependentes do Senhor. Por mais que façamos tantas coisas boas e que gerenciemos, ó Deus, a nossa vida segundo os teus valores e princípios, precisamos reconhecer que muitas ações na nossa casa, na nossa família, junto aos nossos maridos, esposas, pais, filhos, netos, só podem ser gerenciadas se for pela tua soberana e poderosa mão de misericórdia e de graça sobre nós. Somente o Senhor pode nos proteger de fato, somente o Senhor pode providenciar o que é necessário, somente o Senhor pode nutrir, ó Deus, para que a nossa geração seja uma geração posterior a nós, seja uma geração abençoada, a geração dos nossos filhos. Somente o Senhor pode dirigi-los, ó Deus, ao cumprimento dos teus propósitos. E isso, ó Deus, por mais que lutemos para alcançar, isso é uma obra tua junto dos nossos. Por isso nós clamamos a tua misericórdia, a tua bênção sobre a nossa casa e pedimos que o Senhor gerencie a tua vontade sobre a nossa família, mesmo nos momentos de maior dificuldade. Porque sabemos que não construímos uma casa segundo os padrões humanos, nem sob os valores, ó Deus, da nossa mente, mas sim respaldados no Senhor, na concepção, ó Deus, da grandeza do Senhor, da grandeza que o Senhor, ó Deus, tem sobre tudo e todos, na sabedoria que alcançamos, ó Deus, pela instrução do Senhor à nossa vida e principalmente quando nós colocamos o Senhor como alicerce fundamental de tudo que somos e tudo que temos. Que assim, ó Deus, o Senhor nos abençoe e abençoe a nossa casa, para que sejamos dependentes do Senhor todos os dias, cada minuto, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido, em nome de Jesus.